Olá, olha só, hoje eu quero trazer para você 5 ações, 5 atitudes diárias que você vai fazer que podem transformar a sua vida e a vida da sua família. São coisas que eu venho praticando e está dando certo, tá? Aos poucos a minha vida vai mudando. E eu acredito que se eu estou conseguindo, você também pode fazer. Não é nada mirabolante, não é nada fora do comum, coisas simples que você pode fazer e podem transformar a tua vida, a vida da tua família e das pessoas que estão ao teu redor, tá bom? Fica até o final desse vídeo que você vai entender quais são esses 5 novos hábitos que você pode começar amanhã a fazer e transformar a sua vida, tá bom? Se você não me conhece ainda, eu sou o Jaime Cristófoli, sou empreendedor. A gente tem esse canal onde a gente compartilha semanalmente experiências, situações e que a gente vem vivenciando no dia a dia, tá bom? Então, se você quer me conhecer mais, na descrição desse vídeo abaixo tem um link onde você pode conhecer um pouquinho mais da nossa história. E já aproveitando, convido você, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dá um joinha aí, curta, compartilha com pessoas que você acha que é importante, se você achar importante esses vídeos, compartilhe com eles, peça para que eles se inscrevam, assim nós conseguimos atingir mais pessoas que estão de repente precisando de uma ajuda, de um empurrãozinho, tá bom? Mas vamos lá no assunto que você está buscando aí, a dica que você está precisando ou vem buscar nesse momento, tá bom? Então aqui, ó, 5 ações diárias que podem transformar a nossa vida. Quando a gente fala em ações e mudança de hábito, é muito difícil, porque a mudança de hábito, eu pelo menos, tá? Falando de mim, para mim criar um novo hábito, eu tenho que desconstruir aquele hábito que eu tenho no passado. E, normalmente, para a gente desconstruir é mais difícil do que eu construir um novo hábito, tá? Mas existe possibilidade. O que eu percebi? Que normalmente, quando você vai criar um novo hábito, e o que as pessoas têm que colocar para você é que a gente tem que... é algo fora do comum, é muito forte. Por exemplo, se eu vou ler um livro, eu tenho que ler um livro por mês, um livro por semana, né? Então, coisas muito puxadas, que para quem não tem esse hábito, fica muito difícil de fazer, tá? E o que eu comecei a fazer? Aos poucos, tá? Nada muito fora do normal, e você vai implementando um hábito por vez, ou 2 hábitos por vez. Quando você percebe, você está praticando e esses hábitos vão tornando tua vida diferente, tuas ações diferentes, tornando você uma pessoa diferente. Então é importante que você, ao implementar esses novos hábitos, o que eu percebi? É mudança na saúde nossa, né? Que são hábitos simples, mas que vão fazer a diferença. Então, a questão da saúde, a nossa relação familiar aqui, e social. Então, a partir do momento que nós implementamos alguns hábitos que são diferenciais, que são diferentes, né? Nós automaticamente, o que acontece com a gente? A nossa relação familiar e a nossa relação social, ela passa a ser diferente também, porque as pessoas percebem em você uma pessoa diferente, entendeu? Então isso vai melhorar muito para você. A questão da nossa, às vezes assim, está numa situação de depressão, autoestima baixa, né, a questão emocional, psicológica abatida. Esses hábitos que eu vou estar passando para você, eles vão ajudar nesse sentido, vão melhorar. Vai resolver? De repente sozinhos não, de repente você vai ter que buscar uma outra alternativa, vai ter que buscar um profissional da área para te ajudar. Mas é importante para você começar a dar o start para sair dessa situação. Tá? Não ficar só na dependência do medicamento ou de um profissional, né? Então isso vai ajudar muito. Outra coisa muito importante, o nosso conhecimento. Essas ações vão mudar a questão do teu conhecimento em geral das coisas. Culturalmente você vai ficar melhor abastecido. Quando você estiver no meio de pessoas, você tem condições de debater um assunto com propriedade, né? A questão aqui, principalmente, de repente você está chegando aqui por causa da questão de finanças, que está de repente com um problema financeiro, um problema na família, tudo isso, um problema emocional, um problema de relação,
tudo isso vai ajudar, então, que você melhore também. E a questão da nossa espiritualidade, né? A questão da fé. Quando você começar a praticar esses hábitos, a tua espiritualidade, a tua fé vai também melhorar, né? Então é um conjunto de ações que você vai melhorando. Por isso é importante a gente ter a atitude de começar a fazer, que não é algo difícil de fazer, mas você pode começar a fazer. Então você vai começar desconstruindo aquilo que você tem, aqueles hábitos ruins que você sabe que são ruins, né? E a gente tem dificuldade de mudar. Por exemplo, às vezes as pessoas falam de uma dieta, tá? Só que as dietas são muito pesadas às vezes. E aí você começa e não funciona. E a dieta por si só, às vezes ela não, eu quero emagrecer, mas a dieta por si só não vai funcionar. Tem uma série de fatores que tem que ser trabalhados junto, né? Tem a questão emocional, né? Tem a questão física, né? Então, e aí a questão da alimentação e bebida juntos, para que ela funcione. Mas aí você conseguir implementar tudo isso uma vez só, pode ser que você tenha dificuldades. Então o que acontece? Para você começar a implementar esses novos hábitos que eu vou te passar, o que você tem que ter? Buscar questões por hábitos simples, nada muito complicado. Tá? Se você quiser fazer algo que é complicado, você não vai dar conta. Assim como eu não dei conta de algumas coisas que eu tentei fazer que eram mais complicados, né? E aí eu tive que voltar atrás e voltar a fazer as coisas pequenas e que dão resultado também. Tá? E aí você vai galgando com o tempo algo maior, entendeu? E aí ir aumentando aos poucos, aqui isso que eu comentei agora, você, vou começar, por exemplo, né, uma leitura, né? Você não vai ler 1 hora por dia, você vai ler 5 minutos, 10 minutos, né? E depois você vai aumentando isso, né? Você vai fazendo isso. Você tem que dividir em partes as coisas que você vai fazer, entendeu? Então eu vou fazer, eu vou ler um livro, divido isso em partes, coloco lá uma meta de ler uma página por dia, alguma coisa assim, né? De repente eu vou ler, eu não consigo ler uma página, ou 10 minutos ainda, 15 minutos, vou ler 5 de manhã, 5 à tarde, 5 à noite, né? Você divide em partes, a mesma coisa atividade física, você vai fazendo isso. Outra coisa, é não se cobrar, por exemplo, né? Não se cobrar, ter paciência que você tem que ter. Quando você vai criar um novo hábito, é claro que você tem que ter o cuidado para não relaxar, não deixar de fazer por muitos dias, porque senão você não vai dar conta e você não dá continuidade. Um novo hábito precisa, dependendo do hábito, 21 dias de sequência para que o teu organismo, o teu corpo, né, teu psicológico passe a entender como isso é uma necessidade diária tua. Mas por exemplo, tem situações, tem hábitos que no sábado e domingo eu não faço, né, dessas situações. Então você fazendo 5 dias por semana, você consegue estar levando adiante e ela vai se tornar algo essencial dali para frente, né? E sempre que tu tiver uma queda, que pode acontecer, de você ter uma queda de não conseguir dar a continuidade desse novo hábito, o que você vai fazer? Sempre que tu tiver uma queda, você vai recomeçar ele. Recomeça 1, 2, 3 vezes, tá? Mas procurar, no momento, dar uma sequência. Não, agora não vai ter volta. Porque senão é que nem todo ano. A gente faz promessas no início de ano e a gente nunca cumpre. A gente está com 50 anos de idade e está sempre fazendo promessas que esse ano eu vou fazer. E aí você não faz. Aí você faz umas promessas que você vai mudar ou criar alguns hábitos que você não tem como fazer. Você nunca fez. É que nem uma maratona. Você nunca correu uma maratona, você quer correr 42 km? Não vai correr. Você vai correr 2, 3, e aí você vai indo passo a passo até você poder chegar lá, tá bom? Mas vamos lá então, agora para os hábitos em si. Quais são os hábitos que a gente vai ter que executar? Então, o primeiro passo, assim, procure 21 dias. 21 dias de repetição para que ele se torne hábito. De repente, assim, é importante, se você está começando, é não
quebrar o sábado e domingo também. Tome sábado e domingo também, para que aí sim você venha, ou o teu organismo, né, o teu psicológico, sinta como uma necessidade de você fazer isso. Então, no início faça isso, tá? Eu, como eu disse, tenho esses hábitos aqui, eu executo esses hábitos aqui, mas sábado e domingo, por vezes, eu não pratico. Ou quando dá, eu faço, mas não me cobro por isso também, tá? Mas durante a semana, praticamente todos os dias, eu executo esses hábitos, tá bom? Ou seja, aí como é que você vai fazer isso, tá? Vamos lá. Primeiro, são 5 hábitos aqui. O que é? Atividade física, leitura em geral, né? Leitura bíblica, oração, meditação, né? Alimentação. Então é coisa simples, né? Você vai dizer, pô, mas é coisa tranquila. Então atividade física, 20 minutos por dia. Tá? O que vai ser essa atividade física? Uma caminhada, uma corrida. Eu não sou da área da atividade física, eu não sou professor de educação física, mas eu entendo que eu, por exemplo, alongamentos, eu faço todo dia. Moro em apartamento, eu não tenho tempo. Mas você pode fazer isso antes de você sair de casa, à noite, um alongamento, começa uma caminhada. Eu todo dia faço alongamentos, né? Em torno de 20, 30 minutos, tá? E sem ir para a rua. Né? Quando eu posso, eu vou para a rua, faço uma caminhada. Né? Então, é importante isso. 20 minutinhos, quando você viu, passou. Né? A gente fica muito sedentário. E 20 minutos não mata ninguém. Entendeu? Então, é importante. Leitura. 20 minutos dias também. Então, você pode pegar para ler o que você vai ler. Inicialmente, busque ler aquilo que você gosta de ler. Um assunto que você goste, para que você vá criando o hábito. Depois, você vai ter que buscar leitura de coisas que você precisa, não só que você goste, mas de que você precisa também. Por exemplo, se você está com um problema financeiro, é importante você estudar a questão de finanças pessoais, né? Se você é um gestor de uma empresa, é importante você estudar na área de administração, gestão de empresas, né? Em tantas outras áreas. Você é da área da saúde, você vai buscar leituras voltadas para essa área. Então, e vai incrementando junto com isso, não só coisas que você usa no dia a dia, mas coisas também que estão fora da atividade principal tua, para que você vá melhorando o teu conhecimento geral das coisas também. Isso é importante. Então, 20 minutos dias, tu começa lendo, né, 5 minutos, 10 minutos, até 20 minutos. O que eu recomendo isso aqui, ó? Tá? Não fazer à noite, fazer na primeira hora da manhã que você tiver disponível, né? Porque à noite, se você fizer isso aqui, você já chega cansado, você não vai absorver e você vai, inclusive, vai dormir, provavelmente não vai. Você vai deixar para fazer à noite, você não vai fazer. Todas essas atividades aqui, eu recomendo você fazer pela parte da manhã. Como é que faz isso? Você dorme 1 hora antes e levanta 1 hora antes para você poder desempenhar isso aqui. Vai dar mais ou menos 1 hora de atividades. Atividade física, 20 minutos. Leitura, 20 minutos. Tá? Leitura bíblica, tá? 5 minutos. Vai dar mais ou menos um capítulo da leitura da Bíblia. Se você é cristão ou não, a Bíblia ela é um livro de ensinamentos, então para quem é cristão é essencial a leitura bíblica. Então 5 minutos tu começa lendo de repente 2, 3 versículos e aí depois você vai lendo, vai tentando entender o que você leu. A mesma coisa da leitura do livro. E aí aqui entra aqui, ó, livro, artigos, matérias em geral, sites. Só cuidar do seguinte, quando eu falo de leitura, você não vai lá ler notícias policiais, leitura de coisas que não agregam, tá? Você vai fazer uma leitura de coisas, né, decentes, né? Uma leitura que vai agregar para você. Então não é questão de policial, é notícias de brigas, de coisas assim, não, né? Então você vai para leitura que é instrutiva. A Bíblia, 5 minutinhos, então é rapidinho, quando você vê, você leu, tá?
inicialmente, que nem eu falei, essa dificuldade, mas você vai implementando. Aqui, oração, 15 minutos. Se você não tem o hábito de rezar, de orar, como as pessoas dizem, aqui pode ser uma meditação, né? De você ficar em silêncio, meditar no seu dia. E se você é cristão, né, você pode implementar isso diariamente. 15 minutinhos por dia, tá? Também recomendo fazer pela parte da manhã, mas pode ser feito à noite, tá? Num horário que você se sentir melhor. E aqui você vai colocar na tua oração um momento de pensar nas coisas boas, de orar pelas coisas boas, de rezar pelas coisas boas, pensando em coisas boas, né? Ter a conectividade com Deus, se aproximar dele, criar a intimidade, né? E aí essas outras coisas, a partir desse momento aqui, a tua espiritualidade vai crescendo, vai aumentando. Você vai se aproximando, você vai ler mais a Bíblia, né? Você vai conseguir fazer essa leitura melhor. Isso vai, você fazendo atividade física, você consegue também desenvolver tudo isso melhor, porque a tua atividade física ela vai te deixar um pouquinho mais disponível, aliás, não é mais disponível, né? Mais disposto para fazer essas atividades, que não são difíceis, né? E por último, aqui ó, eu coloco alimentação, bebida alcoólica e refrigerantes. Extremamente importante. Então, eu não dou uma receita nenhuma porque eu não sou especialista, não sou nenhum nutricionista que vou cuidar da alimentação. Mas se você está com um problema, aí você busca um profissional. Mas é importante para que todas as outras atividades elas aconteçam, você cuida um pouquinho da tua alimentação, cuida do açúcar, cuida da alimentação à noite, não comer muito à noite, né? Bebida alcoólica, vá diminuindo, cuidado com isso. Se você tem o hábito, diminua, vai consumir só no final de semana e tenta eliminar ao máximo a bebida alcoólica, tá? Refrigerantes têm muito açúcar, então vai eliminando aos poucos. Eu sei que é difícil, tá? Eu sei que é difícil. Cafezinho com açúcar, vai eliminando aos poucos também, tá? Então, isso é importante. A partir do momento que você cria o hábito da atividade física, se você conversar com os profissionais da área, né, com os educadores físicos, isso aqui ó, vai ser meio que natural, você larga a mão e cuidar da alimentação, cuidar da bebida alcoólica, de você diminuir ou tirar de vez, se você conseguir cortar, ótimo, melhor ainda, né? Os refrigerantes, se você cortar, melhor, açúcar, se você cortar, melhor. E aí você vai ter muito mais disposição para fazer isso. Aí, outros hábitos você vai conseguir incluir. E você vai se tornar uma pessoa melhor no meio que você vive. Você vai se tornar uma pessoa melhor para a tua família, porque você vai crescendo como pessoa, você vai crescendo espiritualmente, você vai se tornando uma pessoa melhor em todos os sentidos, na tua profissão, no teu trabalho, no meio que você vive. E é importante que não são hábitos difíceis, você vê. Eu falei aqui, 20 minutos de um, 20 do outro, 5, 15, isso aqui vai dar 1 hora. Então você dorme 1 hora antes e levanta 1 hora antes e faz tudo isso aqui pela manhã. Você vai ver como o seu dia vai ser muito melhor. Eu estou falando isso porque eu faço isso aqui toda manhã. Eu faço isso aqui toda manhã. Independente se é frio, inverno, atividade física, normalmente faço dentro de casa mesmo. Se você mora num apartamento, por exemplo, você pode fazer lá dentro do apartamento, busca no YouTube, tem informações de como você desenvolver atividade física dentro, em pequenos espaços, você consegue fazer isso. Eu moro em uma casa, mas já morei em apartamento e eu fazia isso, entendeu? Então eu praticamente não sinto dores, é muito difícil eu reclamar de alguma dor, alguma situação, porque eu faço isso há 4, 5 anos já que eu faço atividade de alongamentos praticamente. Não tenho outra atividade física, mas só o alongamento que eu faço já me ajuda. Então, comece a moderar tudo isso e a desempenhar isso, tá bom? E aí, o que você tem que... O que vai acontecer com isso, né? Para isso funcionar e você ter um resultado melhor, eu tenho um dizer que eu falo aqui, que a gente tem que ter Deus, em primeiro lugar, disciplina, porque para mim fazer isso aqui eu tenho que colocar um pouquinho de disciplina nas situações, né? O estudo, se eu coloco disciplina no estudo, tudo isso começa a dar resultado. Para mim funcionar
Eu tenho que ter atitude para começar a fazer isso aqui, eu tenho que ter atitude, eu tenho que ter ações, eu tenho que buscar, eu tenho que querer. Se você botar só no papel, isso aqui não vai funcionar. Então você tem que ter primeiro atitude, né? Paciência, porque às vezes você quer que as coisas dêem um resultado muito rápido. Não, você tem que ter paciência. Você tem que ter paciência, vai indo até as coisas acontecerem, né? Persistência, né? Porque aí você fez uma vez, você falhou, daí você largou de mão e não deu sequência. Você tem que persistir. Não deu certo uma vez, você vai lá e recomeça, né? Muitos usam como resiliência. A resiliência, o que é? A resiliência é, você fez uma vez, não deu certo, você viu que estava errado, você faz de uma outra forma, mas para chegar no mesmo objetivo. Então você tem resiliência, você não fica insistindo no mesmo formato que não está dando certo. Não deu certo dessa forma? Muda, né? Você é resiliente, muda e busca uma outra forma. Por exemplo, na atividade física, não está funcionando assim, vou buscar uma outra forma para me cumprir. A leitura de noite não está funcionando, vou fazer de manhã, né? Você vai chegar ao mesmo objetivo, mas fazendo de uma forma diferente. Então, persiste. E isso, com certeza, você vai ter a tua realização, né, concluída, tá bom? Então, busque isso, vai fazer toda a diferença, né, na sua vida. Vai fazer, quando você está cheio de problemas, você que pratica isso, você vai ver qual é a diferença que isso vai fazendo. Aos poucos, você vai implementando situações novas e você vai melhorando isso, tá bom? Eu quero, antes de tudo aí, tá? Ler 3 versículos bíblicos para você aí, tá? Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20, ele fala do corpo, da saúde. Isso não é coisa de agora, né? Lá, Paulo falava ao povo de Coríntios isso. Ele dizia o seguinte: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço? Glorificai, pois Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ou seja, nosso corpo é o templo do Espírito, e nós temos que cuidar, porque ele está falando que a gente tem que cuidar para que o Espírito dele, que o Espírito Santo, para que as coisas boas fluam dentro do nosso corpo. Nós não cuidamos dele, né? E a gente não tem atitudes convenientes e nós queremos que ele habite dentro de nós. Então nós temos que cuidar de certa forma, para que ele possa, né, habitar em nós. Nós temos que cuidar através da nossa alimentação, através da atividade física, através das nossas atitudes, através dos nossos pensamentos, através das nossas ações. É uma forma que a gente tem de cuidar do nosso corpo e da nossa mente. Referente ao estudo, ele diz o seguinte, em Colossenses, capítulo 2, versículo 8, né? Ele fala o seguinte: tenham cuidado para ninguém os escravize. Tenham cuidado para que ninguém nos escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. E isso nós também temos que ter cuidado, porque quando a gente para de estudar, quando a gente para de buscar, a gente é enganado. Assim como o povo de Colossenses lá estava sendo enganado e levado para outra direção e não em Cristo. E nós também temos que ter cuidado para não ser levados para outras direções, né? Para que a gente não absorva tudo que vem na mídia, na internet, coisas ruins, a gente não absorva em vez de centrar no que é necessário. De atitude, em Eclesiastes 11:4. Olha só, Salomão, há mais ou menos 3 mil anos atrás, né, ele falou o seguinte, olha só, em atitude: quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Então, se nós não tivermos atitude para fazer as coisas e ficar esperando, nada vai acontecer na nossa vida, na minha vida, na sua vida. Nós temos que ter atitude, temos que ter ações para que a gente possa colher. Entendeu? Então, não há nada que vá cair sem que a gente semeie.
A gente tem que agir, a gente tem que semear para que a gente possa colher depois. E falando em persistência, em paciência, né? Nós vamos lá em Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4. Paulo fala lá pro povo lá de Romanos, né? Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Então tem momentos que a gente tem que passar pelas provações, pelas dificuldades, para que a gente possa, né, ter um caráter melhorado, um caráter aprovado, né? E aí, a partir desse momento, nos cria uma nova esperança dentro de nós. Então é importante que todas essas informações, esses 3, 4 versículos que eu li aqui, são instruções bíblicas e que nós aplicamos no nosso dia a dia, que você pode aplicar, que eu posso aplicar, que vai tornar a minha vida, a sua vida melhor. Então, diante dessas informações aí, espero que esse vídeo possa ter te ajudado com alguma coisa, tá? E se você gostou, compartilhe, dê um joinha aí, se inscreva no canal, isso é importante para nós, tá? E que nós possamos estar chegando para mais pessoas através dessas pequenas dicas que fazem a diferença em nossa vida. Um abraço, nos vemos no próximo vídeo.